Pai Javá, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos nesses dois canais, Simão da Silva, Santo Simão, e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto 30/1/2026, sexta-feira, mês de janeiro, 14:02 da tarde. Em João capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então Jesus, o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetada. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não ache nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando coroa de espinho, vestido de púrpura, disse-lhe Pilato: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais sacerdotes e o servo, clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilato: Tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu-lhe o judeu: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Jeová. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilato: Não me fales a mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar, tenho poder para te soltar. Respondeu Jesus: Nenhum poder teria contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se solta este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, em hebraico Gábata, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilato: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais e sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e levaram. A crucificação, em Mateus 27, 31, 56 e reversa. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, e um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilato: Não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilato: O que escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Tá vendo aí? O próprio Jesus confessando que Maria não é mãe de Jesus, não. E nem Jesus é filho dela, não. A própria palavra confirmando aqui: Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Tá vendo? Maria não é mãe de Jesus. Tá vendo? A mulher não é mãe de Jesus. Maria não é mãe de Jesus e nem Jesus filho dela. Entendeu? Que ele mesmo já confessou: Mulher, eis aí teu filho. Porque ele é filho do Criador. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Não, peraí. Nós estamos aqui, ó. Vamos voltar aqui por causa da folha ali. É aqui, ó. É aqui que nós estamos. É por causa da folha, porque a folha é muito fina. Aí a folha dá uma... A folha é muito fina aqui, ó. Tá vendo? A finura da folha. Vamos lá. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja, pondo-a no ensope, lá chegar à boca.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilato que se lhe quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram por soldado e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado, mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um soldado lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassar. Está vendo? Jesus vai voltar novamente. Está assistindo bem com teus olhos? Ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teu cérebro? Se é que tem cérebro, se não tiver, vai tratar esse cérebro? Presta bem atenção. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassar. Tá vendo, irmão? Aí vai voltar. E até aqueles que traspassaram Jesus Cristo vão ser julgados para serem queimados no lago de fogo. Continuando. A sepultura de Jesus, MAT 27, 57, 87 e reverso. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto por medo dos judeus, rogou a Pilato que ele permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemo, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Está vendo, meus irmãos? Está vendo? Mas esse José aqui, ó, da Arimateia, que era discípulo de Jesus, ela tá vendo? Tinha um discípulo de Jesus, né, que estava guardando toda a palavra de Jesus e sabia de tudo por que estava acontecendo aquilo. Tá vendo? Aleluia. Jesus não foi abandonado, não. Aleluia. Continuando, vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto, em João capítulo 19, nessa data de hoje, 30/1/2026, sexta-feira, mês de janeiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, Barra São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Abençoa somente esse templo, somente essa sede, somente essa igreja, somente os inscritos, somente os dizimistas e ofertantes dessa obra e desse ministério. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Culto da noite, estarei de volta. Culto da tarde completo. Até o próximo culto agora, que vai ser à noite. Até lá.